Boa noite, turma querida. Eu havia prometido que no último encontro nós trabalharíamos com alguns verbetes escritos e publicados no Dicionário da Educação do Campo, lá de 2012. Dicionário este que é possível, encontrá-lo na internet de forma gratuita. Esse dicionário foi organizado por Roseli Caldart, uma autora que nós já conhecemos, com a colaboração de outros autores e autoras. Entre eles, menciona aqui o Gaudêncio Frigoto. Ficamos de trabalhar o primeiro verbete intitulado como Políticas Públicas, esse escrito pela Mônica Molina. Este verbete, a Mônica Molina vai apresentar uma análise bem profunda sobre a centralidade das políticas públicas na construção da educação do campo nas últimas décadas. Lembrando que esse verbete foi publicado no dicionário, que saiu em 2012. O objetivo deste verbete, segundo a autora, é oferecer elementos que nos ajudem a compreender por que esse conceito se tornou estruturante para esse campo de luta e também de produção teórica, integrando a tríade fundamental, que é o campo, políticas públicas e educação. A discussão se fundamenta na compreensão de que políticas públicas representam o Estado em ação, traduzindo-se em programas que visam, então, materializar os direitos sociais, como saúde, educação, moradia e trabalho. Direitos previstos lá no artigo 6º da nossa Constituição Federal de 1988. Contudo, queridos e queridas, a disputa em torno dessas políticas é marcada por intensos conflitos e contradições, especialmente quando se trata do quê? Do reconhecimento de sujeitos históricos como os trabalhadores e as trabalhadoras do no campo. A autora, a Mônica Molina, enfatiza que não se pode debater políticas públicas sem considerar conceitos como 1. Direitos, 2. Estado, 3. Democracia, 4. Movimentos sociais. Nós teremos um componente curricular específico que trata dos movimentos sociais, serei eu a professora, e vocês vão verificar e vão perceber, vão identificar aproximações entre os conteúdos que já trabalhamos, como lá na educação popular, aqui nas políticas públicas e posteriormente nos movimentos sociais. Inclusive, uma das autoras que nos interessa é a Marilena Chaui, também citada, mencionada por Mônica Molina, que a autora, a Marilena Chaui, é mobilizada para destacar a diferença entre carência, necessidade e direito. Enquanto as duas primeiras, carência e necessidade, são particulares, o direito é universal. Não esqueçam, o direito é universal. Se é universal, é válido para todas as pessoas, independente da sua classe ou origem social. Esse aspecto universal do direito é, no entanto, constantemente tensionado. Por quê? Pelas estruturas de desigualdades presentes na nossa sociedade. Que sociedade? Sociedade que é capitalista. A análise de autores, que a Molina traz ali para discutir igualdade e desigualdade, como o Tonetti e o Telles, que são autores bem interessantes para que a gente possa, conhecer melhor o contexto dos direitos sociais, da educação relacionada à cidadania, O que trata, afinal, os direitos sociais em sociedades capitalistas. É disso que Molina está falando quando menciona esses autores. E estes autores vão revelar que a efetivação da igualdade real exige transformações estruturais profundas. E estas transformações estruturais profundas
elas devem superar, obviamente, a desigualdade gerada pela propriedade privada dos meios de produção. Nesse sentido, a luta por políticas públicas na educação do campo se insere em um movimento histórico muito maior, o da resistência ao avanço da lógica neoliberal e da mundialização do capital, que vem se estruturando e retirando direitos sociais historicamente conquistados por nós, que somos da classe trabalhadora. A educação é um destes direitos, é uma das áreas mais impactadas por esse processo de desconstituição de direitos. Posteriormente, eu vou gravar um vídeo para trazer, então, questões como a lógica neoliberal, a mundialização do capital, para que a gente possa entender melhor esses verbetes, tá bom? Então, a autora, a Mônica Molina, vai trazer outros autores e autoras para falar sobre o Estado, sobre essas desigualdades, e uma delas é a Alba Maria Pinho de Carvalho. É muito interessante olhar que essas autoras vão discutir a luta por direitos e a afirmação das políticas sociais no Brasil. Então, a Mônica vai trazer aqui muitos autores e autoras que nós, quando temos interesse em aprofundar essas discussões, é importante olhar para as referências bibliográficas que no verbete diz para saber mais. Então, lá vocês vão encontrar vários artigos, livros, e que nos ajuda a olhar para esse campo das políticas públicas na educação, depois com recorte para a modalidade da educação do campo, tá? Nesse caso, a autora vai citar a Alba Carvalho como uma referência importante ao identificar dois processos simultâneos na configuração do Estado brasileiro contemporâneo. Por um lado, a democratização e, por outro lado, o ajuste à lógica do capital. Essas forças, elas são antagônicas. O que é o antagônico? Por um lado, a democratização e, pelo outro lado, o ajuste à lógica do capital. Essas forças antagônicas moldam, constituem a atuação do Estado, ora como garantidor de direitos, outro como Estado ajustador, voltado a quê? A lógica do mercado e a lógica da privatização. Então, quando eu falo da lógica do capital, eu estou falando do Estado ajustador, estou falando da lógica do mercado e estou falando da lógica da privatização. Quando eu coloco aqui a democratização, a gente está falando do Estado como garantidor dos direitos. É nesse cenário que vemos também a contradição, O contraditório que emerge é a importância do protagonismo dos movimentos sociais do campo. Ao exigirem o direito à educação, esses sujeitos coletivos deslocam a forma tradicional de formulação de política pública, introduzindo a concepção que reconhece, então, a especificidade de sua condição histórica e cultural. E assim, a educação do campo se afirma como um espaço contra-hegemônico, porque está vinculado às lutas sociais, está vinculado à reprodução social dos sujeitos camponeses. Contudo, essa perspectiva tem sido frequentemente negada por setores das instâncias governamentais que buscam fazer educação do campo sem o campo. Então, ignora todas as condições concretas de vida e de luta desses sujeitos. Por isso é fundamental reconhecer o conflito como elemento constituinte da democracia, como propõe a Marilene Chaui, e compreender ele como motor das transformações sociais. Então, vou repetir, tá? O conflito como elemento constituinte da democracia. Então, compreender ele como motor das transformações sociais. A autora reafirma que a educação é um direito universal, está lá na Constituição Federal.
mas que para ser de fato efetivado, exige o reconhecimento das desigualdades históricas e a criação, então, de políticas públicas específicas. Aí se discute a igualdade formal prevista na lei. Ela precisa ser acompanhada da igualdade material, que considera as diferentes condições de acesso aos direitos. Neste ponto, Marilena Chaui vai trazer outras autoras para discutir, sobre a constitucionalidade das políticas diferenciadas. Essas políticas diferenciadas buscam corrigir as injustiças históricas vividas pelas populações do campo. Então, queridos e queridas, a ideia de que universalidade e especificidade não são antagônicas, precisamos aqui reafirmar, porque elas são complementares. Essa ideia é central para a formulação de uma política pública educacional justa. E, por fim, a Molina vai concluir o verbete dizendo que a luta por políticas públicas na educação do campo deve manter o vínculo com os movimentos sociais, com os sujeitos organizados e com o projeto coletivo de transformação social. A educação do campo só se mantém contra-hegemônica enquanto permanece enraizadas das lutas do campo nos conflitos sociais e na busca por um projeto de sociedade mais justo, o projeto que seja um projeto justo por uma sociedade mais justa, igualitária e emancipatória. Era para eu fazer um vídeo de apenas 10 minutos. Ultrapassei um pouco porque não tem como trazer esse verbete sem levar em consideração 4 pontos. Os direitos universais. Qual é o direito universal aqui? É o direito à educação, O Estado que está em disputa, os movimentos sociais como sujeitos coletivos que lutam pelo direito, neste caso, pelo direito à educação do campo. Daí nós temos a luta pelo Pronera, por outras políticas sociais. A Chaui enfatizando que o conflito muito presente nos movimentos sociais é o motor da democracia. A educação do campo, nessa tríade, de política pública, educação e campo, o direito nosso e dever do Estado, os direitos universais caminhando junto com os direitos, reconhecendo as lutas históricas por igualdade real, e aí tensionar a universalidade do direito com a necessidade de especificidade das políticas públicas. Educação é direito de todos e dever do Estado, lá na Constituição Federal. A especificidade das políticas públicas, como é o caso da educação no Educampo, que são grupos historicamente excluídos e precisam, sim, de políticas específicas. E aí colocar ali no tensionamento qual é a base conceitual de projeto que nós temos para a construção das políticas públicas. A lógica do capital, com ajustes, perda, neoliberalismo, ou a lógica da resistência social, de pressão por políticas públicas, de reconhecimento cultural, de garantias de direito, acompanhadas, por políticas específicas, organização e luta. Ou queremos, ao contrário, um direito que está na lógica do capital, portanto, para conseguir algum acesso, a gente tem a destituição de outros direitos, como o direito ao trabalho, direito à moradia. Não precisamos discutir muito, porque sabemos aqui que a autora vai articular de forma magnífica, que a luta pela educação do campo surge como reivindicação dos trabalhadores rurais, de uma luta política que também é pedagógica,
inicialmente no contexto da reforma agrária e depois amplia-se para todos os povos do campo. Vai destacar a importância das conferências nacionais de educação do campo, especialmente a de 2024, que vai consolidar a ideia de que a educação é um direito dos povos do campo e um dever do Estado. Vai articular conceitos como direitos humanos, que é uma construção histórica e universal. Vai trazer o Estado como espaço de disputa entre projetos políticos antagônicos, que era o que eu dizia anteriormente, o Estado democrático ampliado versus o Estado ajustador ao capital. Vai discutir a importância dos movimentos sociais como sujeitos coletivos que lutam pela efetivação dos direitos que foram historicamente negados e vai reafirmar a importância da democracia como regime político que reconhece e trabalha com os conflitos, né? Então, a Molina vai argumentar que a educação do campo ela precisa manter seu caráter contra-hegemônico, manter o vínculo com os movimentos sociais, com a praxis camponesa, com o campo do território e dos projetos de vida. Muito obrigada e até o próximo vídeo.